A graça e a paz do Senhor esteja com todos, graças a Deus, por mais um dia que estamos aqui no SS Studio Artes, né, e Vídeos, realizando a live, né, para casais. Eu e a minha esposa, Janaína Male, esse sobrenome não é meu, né? É um outro nome, na realidade. É um outro nome, né, de um país da África. Mas agradecemos a Deus pela sua presença. Agradecemos a Deus por aqueles que estarão se conectando, por aqueles que já têm esse horário reservado lá na sua mente, no seu coração, para compartilhar do amor de Deus, para falarmos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Neste momento eu os convido para orarmos, iniciando a live desta noite, e pedindo assim a Papai do Céu para que esteja sempre conosco a cada dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela existência do SS Studio, por estar assim divulgando o amor de Deus, ajudando esta igreja, a primeira igreja batista em Água Preta, a divulgar a palavra, a propagar através desta live, através de outras lives que aqui aconteceram e que irão acontecer. Te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja com aqueles que estão conectados, com aqueles que irão se conectar, por aqueles que estão trabalhando, realizando as suas atividades laborais para sustento de sua família. Senhor, que neste momento Tuas bênçãos, Tua unção, Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, abrindo a porta da palavra, nos inspirando a falarmos do Teu amor. Nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Irmã Janaína, traga uma saudação para todos os que estão lhe assistindo. Amém. A graça e a paz a todos os nossos irmãos. Também uma boa noite a todos que estão neste momento nos acompanhando. Hoje eu deixei ligado, o meu celular está também transmitindo pelo meu Instagram. Então, quem estiver também conectado via Instagram, que Deus também esteja nesse momento entrando no seu lar, te abençoando, te guardando. E estamos felizes, né? Por mais uma quinta-feira de estarmos aqui reunidos para trazermos mais uma reflexão com a unidade entre casais para cada lar, para cada família. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos passar um vídeo, como estamos vivendo o momento de missões nacionais, onde a Igreja Batista já havia falado na live anterior, não é isso, Adeilson? Que vivenciamos missões nacionais, missões estaduais, missões mundiais e missões regionais. No momento, estamos fazendo as missões nacionais. E o tema de missões nacionais é Porque Ele Me Amou. A divisa está em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que diz: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, neste momento, vocês irão assistir ao vídeo onde uma pequena passagem de missões dos missionários que estão gravando aí nesse vídeo. Lucas e Ítalo, que são os missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia falar de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isla e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem a Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja. Não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir, eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa.
meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo pro culto do Clube Missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Amém. Que vídeo maravilhoso, né? Esse pequeno vídeo que passamos da campanha de missões nacionais. E o que comove, eu acredito, os nossos corações é ver o depoimento, né, de crianças falando da grandiosidade de Deus, né, da conversão dos pais, da questão de aprender da palavra de Deus. O jovem ali, a criança já dizendo que quando crescer, né, não tem idade ainda, mas quer ser um radical. Sertanejo, né? O radical é justamente aquela pessoa que se dedica, né, no campo de missões a focar e fazer, né, e pregar o amor de Deus. Ele dedica a sua vida exclusiva para aquilo ali. Então todos nós somos um missionário, ou devemos ser um missionário ou uma missionária, né, em Cristo Jesus, porque nós temos essa vocação e essa determinação, essa convocação da parte de Deus para anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas, a todos aqueles que estão em nossa casa, os nossos vizinhos, local de trabalho e etc. Né? Não só aquele que tem cargos na igreja, não só aquele que tem título de missionário, não só aquele que tem título de missionária, de pastor, de diácono, presbítero, seja lá os títulos que sua igreja, né, denominacional, ela retrata. Mas esta é a necessidade. Então, a Convenção Batista Brasileira, né, sempre organiza todos os anos as campanhas. Todos os recursos investidos nesta área são distribuídos para a construção de templos, plantação de igrejas, sustento dos missionários, divulgação do amor de Deus, assistência social, questão de saúde. Então, é direcionado exclusivamente para isso. Você querendo ter mais conhecimento sobre isso, você entra lá no site de Missões Nacionais, verifica lá como você pode fazer sua contribuição, como você pode fazer a sua doação, a sua transferência, e através disso aí você vai estar ajudando as igrejas batistas espalhadas por este país. Isto é maravilhoso. Nós gostaríamos de trazer uma reflexão na palavra de Deus hoje. Como sempre nós trazemos nas quinta-feiras uma palavra direcionada à família, aos casais, e usaremos o mesmo texto que nós utilizamos ontem na transmissão lá da Rádio Cultura com a Voz Batista. Nenhum direcionamento diferenciado. Os versículos são mesmo o texto da Bíblia, mas o contexto e as explicações e a interação ela será um pouco diferente. A palavra de animais do campo e todas as aves do céu trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal,
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então esse é o texto na palavra do Senhor, para que você possa meditar nele. É nesse texto que nós iremos falarmos nessa noite, na principalidade do foco no princípio do lar do jardim. Deus criou o jardim com uma principalidade. Deus criou o homem com uma principalidade, a sua esposa e todos os animais que existem na face da terra. E focaremos nessa principalidade, nos princípios do lar, com relação à família. Focaremos os princípios do lar com relação ao casal, com relação à sua esposa, ao seu esposo. E assim nós iremos falar um pouquinho nessa noite. Janaína? Amém. Como a Deus acabou de falar, nós iremos falar sobre os princípios do lar do jardim. Não é isso, Adeilson? Ontem estivemos na Rádio Cultura, onde fizemos o programa A Voz Batista dos Palmares. Participamos do programa A Voz Batista dos Palmares, juntamente com o direcionamento do irmão Gilson e da sua esposa, a irmã Macione, que eu acredito que devem estar nos acompanhando hoje. Eles disseram que estarão nos acompanhando, que Deus assim abençoe. E muito gratos pela participação no programa A Voz Batista dos Palmares, que Deus assim continue abençoando, não é isso, Deus? A primeira igreja batista lá em Palmares. Os princípios do lar do jardim. O Senhor Deus, Ele formou o homem e colocou ele no jardim. Deus, Ele é o Criador soberano, é o Senhor. Ele revela seu relacionamento conosco e seu compromisso com o homem e com a mulher. E foi da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: Este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então aqui mostrou claramente quando o Senhor formou primeiramente o homem. Em seguida, ele tomou do homem uma costela. Para que ele não estivesse só, ele precisava de uma auxiliadora, de alguém que ajudasse, porque imagine aquele lindo jardim que o Senhor tinha feito, a perfeição das obras de Deus. Nós, quando observamos o pôr do sol, ficamos maravilhados com tanta beleza em um pôr do sol, com tanta beleza em um nascer do sol, com tanta beleza em uma lua cheia. Então imagine aquele lado do jardim como era tão perfeito, tão lindo, aquelas árvores frutíferas, aqueles animais. Então Deus, Ele fez o homem e o homem precisava de uma auxiliadora. Ele precisava de uma pessoa para o ajudar a administrar ali. Então foi quando o Senhor tomou uma costela de Adão e fez a mulher, quando ele assim dormiu. E aqui a palavra de Deus diz: portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Pois quando deixamos o nosso lar, quando deixamos os nossos pais e começamos a fazer uma nova família, ambos vamos ser um só em consistência de trabalharmos juntos pelo bem-estar do nosso lar, pelas bênçãos que o Senhor tem para derramar em nossas casas. Amém. A particularidade, né, a principalidade, todas as coisas têm um princípio, todas as coisas têm um significado da parte de Deus para nossas vidas. Como estamos focando na questão do lar, na questão do jardim do Éden, que foi a criação de Deus, e todas as criaturas, todos os animais que Deus os criou e os formou e o colocou lá. E uma das coisas que nós iremos focar nessa questão é que Deus, ele construiu o lar do jardim. Veja a expressão: Deus construiu um lar do jardim. A minha pergunta que faço e questiono a você nessa noite:
nós temos as nossas casas. Mas eu te pergunto, você tem construído um lar da sua casa? Você tem, da sua convivência, ela tem sido um lar? Porque muitas pessoas têm suas casas, algumas não têm, vivem fora, nas ruas. Mas quando se retrato no contexto e pergunto, da sua casa você tem formado um lar? Este é um questionamento que nós precisamos entendermos e olharmos intrinsecamente para dentro, de nossas vidas e enxergarmos isso. Eu preciso construir um lar na minha casa. Tem muitas pessoas que não têm um lar em sua casa. Tem pessoas que preferem passar horas e dias fora, em vez de estarem com a sua família. Porque eles construíram os seus lares fora da sua casa e não dentro da sua casa. Nós presenciamos agora e já estamos vivenciando ainda a questão da pandemia e se discutiu já na mídia, já saiu pesquisas, não numericamente falando, porque ainda não dá para quantificar questões percentuais, mas as pessoas começaram a trabalhar em home office. Não estão mais ou não estavam indo mais para o escritório e tendo que se dedicar ao trabalho dentro da sua casa. E ali, homem, esposo e esposa começaram a ter uma convivência mais duradoura, juntos. Porque na nossa vivência atual, da nossa era, da nossa época, muitas vezes os dois precisam trabalharem. Ou então um trabalha e o outro fica em casa. Mas um está fora, o outro está em casa. E tem isso, E tem pessoas que o que é que acontece? Acostumado a ter toda a sua rotina lá fora, não digo só 8 horas de serviço, porque quem mora em grandes cidades ou trabalha longe, praticamente você perde 1 hora para ir trabalhar, e 1 hora para retornar. Então, quando você coloca 8 horas de serviço, 1 hora para ir trabalhar, no mínimo, e 1 hora para voltar, já vão 10 horas. E você coloca aí 1 hora para almoço, ou 2 horas para almoço, dependendo do trabalho que você exerce. Então, você vai passar 11 ou 12 horas fora de casa. E muitas vezes, quando retornam para suas casas, encontra ali a família e nem tem uma certa convivência, porque ou alguém iria estudar, ou para a faculdade, ou conversar com um amigo, e de certa forma se relacionava pouco. Então essas pessoas tinham a tendência, algumas dessas, de construir um lar fora de casa. E depois, quando começaram a viverem mais próximo, o que é que tem acontecido? Muito divórcio. Muito divórcio. Eu estava lendo uma matéria de uma revista específica, que lá na China, onde iniciou a questão da pandemia, do coronavírus, em algumas províncias de origem, os cartórios já não tinham mais horário disponível para agendamento para os casais que queriam se divorciarem. Por quê? Porque um não estava aguentando mais conviver com o outro. Veja a que ponto nós chegamos. Foi necessário uma pandemia para que as pessoas percebessem que elas não têm, como se diz assim, não conseguem aguentar a convivência um com o outro. Não foi assim que Deus fez, não é assim que Deus gostaria e nem quer que as coisas funcionem. Deus formou o homem e a mulher para que eles pudessem viverem juntos, construírem os seus lares, construírem a sua família. Nós vemos em um trecho que nós iremos abordar mais adiante, que lá no livro de Gênesis que nós lemos, que deixará o homem
seu pai e sua mãe e se casará com a sua esposa. E os dois serão uma só carne. E olha que as pessoas não se casam e percebem que um não aguenta mais o outro. Então, essas pessoas não têm formado um lar dentro da sua casa. Amém? Janaína? Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Como falamos, né, que o homem e a mulher eles foram criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Imagine como o nosso Deus é tão maravilhoso, tão bondoso. Fomos criados à imagem e semelhança deles. E o que estamos mostrando e apresentando do que ele nos ensinou. Aqui diz que o homem tem a capacidade para viver em comunhão íntima com Deus. Havia igualdade de posição como portadores da imagem de Deus. O homem, ele tinha comunhão com Deus quando Deus o criou no Jardim do Éden. Ele podia falar face a face com Deus. Ele tinha o livre-arbítrio de falar com Deus, não é isso, Adeilson? Eles podiam conversar. Mas depois, mas no final, Adeilson vai explicar essa outra parte do rompimento, que não é nesse ponto. Então, ele tinha comunhão. Então, eu pergunto a você, você tem comunhão com Deus? Você intimamente tem comunhão de respeitar, de amar o seu lar, de amar a sua esposa ou de amar o seu esposo? Quantas vezes você olha em casa e você não tem aquela vontade nem de sentar perto da sua esposa, do seu esposo? Quando olha, quando chega, quando larga do serviço, é aquela história, vixe, não é, Adeilson? Chegou. Estava tão bom. Então, veja a comunhão, veja o que Deus criou, como Deus criou o homem. Criou para que o homem tivesse comunhão com eles e para que eles tivessem comunhão com o outro. Então, a palavra de Deus ela é muito clara quanto a isso. Que se você tem comunhão com Deus, você tem que também ter um respeito mútuo no seu lar, com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa. É verdade, Janaína. Muito bem colocada as suas palavras. Deus criou o macho e a fêmea. Deus criou os animais da forma que eles se encontram. Aí há grandes discussões nos meios sociais com a questão da diversidade de gênero, né? Todas essas questões. Mas para nós cristãos, para a Bíblia, para os ensinamentos, foi assim que Deus criou o homem e a mulher, para ambos se casarem e formarem uma família. Respeitamos as decisões das pessoas com relação à sua opinião e decisão de gênero, né? Mas opção sexual, respeitamos, mas não concordamos. Respeitar é diferente, né, de concordar. Então, seguimos o princípio que a Bíblia nos ensina da necessidade da formação do homem e da mulher para que ambos pudessem constituírem a sua família. O homem foi criado primeiro e deu nome à mulher. A ordem da criação e o privilégio de dar nome à mulher conferiram ao homem a responsabilidade da liderança e autoridade na casa. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 13, diz assim: A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aqui a Bíblia fala claramente sobre os deveres e os direitos da mulher cristã, os deveres das mulheres cristãs. E o dever da mulher no lar. Deus, ele deu a responsabilidade ao homem, mas também ele deu a responsabilidade à mulher de cuidar no jardim. O homem tem autoridade no seu lar, mas a mulher também tem a sua autoridade de zelar pelo seu lar, não é isso, Adeilson? Porque se você for esperar tudo, por exemplo, seu filho faz alguma coisa em casa e você tem que esperar o seu esposo chegar para poder tomar uma providência, não. Você tem autoridade no seu lar também de disciplinar naquele momento, de fazer alguma coisa para que seu filho se arrependa daquilo que fez. Se tem algum problema para resolver, se seu esposo não está, você também tem a autoridade de resolver até que ele chegue, que solucione. Então, a Bíblia diz claramente que o homem foi criado primeiro e deu nome à mulher.
Porém, a responsabilidade de liderança é dele, mas a mulher também é a sua auxiliadora. Então, não quer dizer que ela também não pode estar à frente, auxiliando seu esposo nas atividades, porque se os dois não andarem juntos, o lar não vai andar bem, a família não vai andar bem, a vida não vai andar bem. Então, é necessário a comunhão e a junção de ambos. Deus. O versículo 20 do texto que nós lemos de Gênesis, ele fala: Deus deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Para o homem não se achava uma auxiliadora. Então, o casal, eles devem se auxiliar mutuamente. A mulher não é escrava do marido. E nem o marido é escravo da mulher. Nós precisamos entender isso. A necessidade da parceria, do auxílio. É tão bom quando você, no seu trabalho, você pode contar com uma pessoa, um colega de trabalho, alguém que vai te auxiliar. Às vezes você não sabe de determinada coisas específicas, você diz: eu vou ligar para um colega para ajudar. Muitas vezes eu ligo, alguns ligam para mim, e veja que um vão ajudando o outro. No casamento é assim. Um precisa ajudar o outro em parceria. E veja que não se achava uma auxiliadora. Então, tua esposa não é tua escrava. Tua esposa é tua auxiliadora. E para as mulheres que querem escravizar os homens, seu esposo não é seu escravo. Seu esposo é seu auxiliador. Amém? É verdade. Vale para os dois, não só a esposa como para o esposo. Eram uma só carne. Essa intimidade maravilhosa removeu a solidão de Adão e proclamou a centralidade do casamento. O fato de serem homem e mulher, marido e esposa, dois numa só carne, existe um respeito mútuo, de forma que respeitar o outro é respeitar a nós mesmos. É muito interessante, não é? Essa questão sobre Adão. Adão estava se sentindo só. Deus viu que Adão estava se sentindo só e ele trouxe a sua Eva para fazer companhia a Adão. Então, é maravilhoso você saber que você tem alguém ao seu lado para você não se sentir sozinho, não é isso, Adeilson? Nós, quando casamos, eu lembro que a Adeilson fazia, ainda está um vazio nessa casa, passaram-se os anos do casamento, eu não podia engravidar, como a Adeilson já falou aqui algumas vezes, e a gente sentia aquele vazio de que precisávamos ter um filho para alegrar a casa, para fazer zoada, para correr, para brincar. Então, é muito importante isso. E a questão que a gente está falando, você tem vontade de casar porque você quer uma companhia. Se você quer uma companhia, quer um companheiro ou uma companheira, quer uma pessoa que você ama, uma pessoa que você cuida, uma pessoa que você tem o maior carinho e esmero, então você tem que cultivar aquele amor, tem que cultivar através do respeito. É muito importante você ter o respeito. Manter o respeito dentro de um lar é muito importante. Como eu já disse, existem momentos que você precisa ficar calada. Até eu postei uma semana dessa no meu Instagram que é melhor você permanecer calado, sóbrio em algum momento do que você bater de frente. Porque naquele momento que, como eu digo, estão de cabeça quente, você pode dizer alguma coisa que magoe. E é muito importante que você pense antes de falar. Então, eu passo agora para Adeilson, o próximo ponto. Versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, um recadinho, para aqueles que ainda não casaram. Paulo, ele fala que aquele que não quer casar, não case. Contanto, ele vai dedicar a sua vida plenamente para Deus. Porque aí ele não vai estar preocupado na questão, o marido não vai estar preocupado em trabalhar para manter uma família, a mulher não vai estar preocupada em estar presa à criação dos filhos, no sentido da dedicação ao seu lar, porque quando você casa, a responsabilidade muda e ela aumenta muito.
Eu, quando ainda estava solteiro, eu ficava com medo de casar. Eu dizia, será que eu vou ter, né? Eu vou conseguir manter uma casa? Porque uma coisa é você tá debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, né? Tendo lá o salário, para que eles tenham salário todos os meses, e vai ter comida e o sustento da sua casa. E outra coisa é você agora dizer, agora eu vou casar, agora eu vou ter que ter a minha casa, vou ter que sustentar a minha esposa, sustentar os meus filhos. E não tem isso mais de correr pro colo de pai e mãe, não. Mas aqueles que precisam vai lá, pai e a mãe tá disponível para ajudar. E ajude mesmo. Mas você tem que entender isso. Então eu tinha medo. Mas o meu medo, eu deixei o medo de lado, dediquei o meu coração e a minha vida a Deus e disse, o Senhor Deus irá prover todas as minhas necessidades e as necessidades da minha família. E você que estiver com medo e estiver assistindo, né, nesse momento, entrega esse medo para lá, né? Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, coloca esses teus propósitos nas mãos de Deus e você vai ver que as coisas serão diferentes. Nada vai faltar dentro da sua casa, nada vai faltar dentro do seu lar. Então, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, os dois são um. Então, aqueles que começaram a trabalhar em home office, a mulher também, e agora estão todos dentro de uma casa e um não aguenta olhar para a cara do outro, esses não são uma só carne. Deveria ser. São duas personalidades, nós sabemos que são duas pessoas diferentes, mas tem que estar unido em um só propósito. Amém. Veio à mente agora, Deus, um acontecimento conosco, ainda quando morávamos em Gameleira, quando casamos e eu acredito com pouco tempo de casado eu fiquei desempregada, não foi isso? Isso, foi. Pouco tempo de casado, eu acredito que 3 meses, 4 meses de casada. O meu contrato que eu tinha no estado foi acabou o período de 4 anos, aí foi cancelado o contrato. E a Deilson disse pra mim, agora fica em casa estudando, Janaína. Eu disse, eu não, vou ficar em casa pra tu me manter. Daí, o que acontece? Ele chega pra mim, aí faz a inscrição no concurso de Água Preta. Eu nunca imaginaria que vinha a Água Preta morar justamente aqui. Eu vim aqui resolver algumas particularidades no Banco do Brasil. Quando eu estudava na faculdade, minha conta já era daqui. Eu acho que já estava destinado que eu vinha morar aqui em Água Preta. E eu vinha para cá para resolver algumas coisas minhas. E a Deilson, ele pegou e chegou para mim e fez, eu vou te inscrever. Ele pegou meus documentos, chegou para mim com 2 inscrições pagas. Janaína, eu te inscrevi no concurso de Água Preta e te inscrevi no concurso de Ribeirão. Agora estuda e passa. Foi assim, Adeilson? Isso, foi assim mesmo. Eu já fiz um investimento em você. Eu incentivei dessa forma. Foi, ele incentivou dessa forma. Ele pegou as inscrições, fez minhas inscrições com meus documentos à noite. Eu acho que eu estava dormindo nesse dia. Levou o boleto, pagou e chegou. Pronto, tá pago, o concurso é tal dia. Você agora estude e passe. Então eu disse, tá certo, eu vou estudar e vou passar. Quanto o resto, Adeilson? Estudou e passou, tá de parabéns, né? Passei nos 2. Passou nos 2. Passei nos 2, agora eu só assumi um. Mas, assim, tem coisas na vida que a gente precisa de um impulsionamento do outro. Se o outro não auxiliar, você não vai conseguir seguir em frente sozinho, não. Você só vai conseguir seguir em frente se o seu companheiro ou se sua companheira se posicionar a te impulsionar a fazer o melhor na sua casa. Aqui diz que o homem estava unido à sua esposa. E essa linguagem pactual reflete que o compromisso de Deus para com os seus. O homem, ele estava unido à sua esposa porque ele está unido em carinho, em amor, em afeto, em respeito, em auxiliar. Porque no momento que eu fiquei desempregada, ele poderia dizer, não vou te sustentar não, Janaína, eu casei contigo trabalhando, agora tu não está fazendo nada. Então, ele veio com o impulsionamento, você vai estudar, que você é inteligente, então pegue o material e vai estudar. E eu estudava sozinha, fazia todos os meus serviços da casa. Quando terminava, almoçava, ficava lá no computador, baixei todas as provas que podia do concurso e ficava estudando. E graças a Deus assim tive êxito. Mas eu tive o impulsionamento dele para me incentivar a passar nas provas. Porque se ele não tivesse me incentivado, eu não teria feito. Não teria nem me inscrito, porque eu não tive nem o impulso de pegar o computador e fazer a minha inscrição, viu? Eu não tive nem essa vontade, mas a Deus fez por mim.
Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo o impulsionou para que ele pudesse me auxiliar dessa forma. Então, que Deus assim, no seu lar, na sua casa, na sua família, nós temos casa, mas o importante é termos um lar. Casa é só o aspecto físico. O lar é o carinho, é o aconchego, é o abraço, é o beijo, é o amor. Isso que é o lar, isso que é a união, essa é a comunhão que Deus quer que você e sua família tenha. É esse a essência do amor de Deus. Então, construa sempre o seu lar e sempre declare, como eu sempre digo, que eu sou uma casa de bênçãos. Se você sempre declara que você é uma casa de bênçãos, creia mesmo que Deus vai fazer a sua casa de bênçãos. E se já é de bênçãos, as bênçãos ainda irão multiplicar ainda mais, porque nós servimos a um Deus fiel. Adeilson. Amém. Vamos para os agradecimentos. Os agradecimentos? Agradecimentos. Vamos aos agradecimentos, né? Agradecemos a todos vocês que neste momento estão nos acompanhando nessa live, a todos os familiares, a todos os irmãos da igreja, a todos que nos acompanharam agora pelo Instagram, pelo meu Instagram. Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus continue entrando no seu lar, continue abençoando a sua família, o irmão Gilson, a irmã Macione também, né? Que Deus continue os abençoando. A minha colega de trabalho também, Rosemary Tanama, que sempre nos acompanha. Minha irmã Mirinalva, que eu acredito que deve estar aí nos comentários, não é isso, Sérgio? E o SS Estúdio Artes e Vídeos, que Deus continue abençoando grandemente a vida dos irmãos Matias, que tem sido bênçãos na nossa igreja, tem sido bênçãos na vida de vocês também, porque se não fosse através deles, a palavra de Deus não poderia chegar agora no seu lar. Mas o Espírito Santo também impulsionou eles a fazerem o trabalho em pandemia, não é isso, Adeilson? De nos auxiliar a levar, a transmitir a palavra de Deus. Eu nunca imaginava que eu estaria em uma live fazendo uma transmissão ao vivo de algo. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui. Não foi a irmã, não foi a missionária Janaína, nem foi o missionário Adeilson. Foi o Espírito Santo que tanto impulsionou os irmãos Matias com a SS Estúdio Artes e Vídeos, como nos impulsionou também de estarmos aqui juntamente também com o pastor da nossa igreja e todos os irmãos da nossa igreja que fazem o trabalho. Assim que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, a minha mãe que nos assiste, a meu Benjamin, meu Arthurzinho e a Ana que está com ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E se você precisar de um trabalho para divulgação de uma live, né, transmissão, criação de vídeos, o que você precisar relacionado a essa questão de vídeos e artes, entre em contato aí com o SS Studio. Eles têm patrocinado o trabalho da Primeira Igreja Batista e daqui a pouco vai estar liberando os casamentos, né, e as festas. Aí você pode contratar e você vai ser filmado por drone. Por drone, imagine, o carro está saindo da sua casa, a noiva toda bonita e o drone acompanhando até a igreja. Imagine isso, olhe só. Estão disponíveis para contratação. Podem contratar. Pode contratar o SS Studio. Amém? Vamos orarmos. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho de ter nos acompanhado durante esta noite. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, nós retornaremos novamente aqui no estúdio e faremos uma nova transmissão. Eu iniciei a oração, a minha esposa irá finalizar com a oração, amém, encerrando a live nesta noite. Então vamos orar agradecendo a Deus por essa live, por essas palavras, que o lar do jardim seja o seu lar. A partir do momento, crie e declare que você tem um lar no jardim, que o seu lar é bênção na casa de Deus. Eu vou orar, porque senão a Deus vai me puxar para parar de falar. Senhor Deus, neste momento, Pai, estamos te agradecendo maravilhosamente por estarmos mais uma quinta-feira transmitindo essa live que é para edificação, Senhor, das nossas vidas, das vidas de cada lar que abriu neste momento o seu mecanismo de comunicação para nos assistir, Senhor. Senhor, continua derramando bênçãos, Senhor, na vida de cada um que estão doentes neste momento. Restaura a saúde, Senhor. Expulsa essa pandemia, Senhor, deste mundo para que possamos viver a nossa rotina normalmente, Pai. Te agradecemos, Senhor. Entra nos hospitais, entra em lares, Senhor, abençoando, para que o Senhor continue transformando vidas e salvando vidas para fazer a Tua obra, Senhor. Abençoa cada um de nós. Te agradecemos maravilhosamente por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até a Amém. próxima quinta. Deus abençoe a cada um de vocês.